Graças e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com todos vocês. Com certeza você já deve ter passado na frente de uma igreja onde tinha por título Filadélfia, seja Presbiteriana Filadélfia, Batista Filadélfia ou qualquer outro ministério. Mas você nunca deve ter passado por uma igreja que se chama Laodiceia, por exemplo. Por que será muitas igrejas querem se comparar a esta igreja onde Jesus envia uma das suas mensagens por intermédio de João? É isso que nós vamos refletir sobre a igreja que Jesus elogia das 7 igrejas do Apocalipse. A mensagem de Jesus à igreja de Filadélfia se encontra em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. Eu vou estar lendo na minha versão, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi e que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a mensagem de Jesus para a igreja da Filadélfia, a qual nós vamos estar estudando nesse vídeo. Mas antes vamos pedir a graça, a bondade de Deus sobre nossas vidas, para que o Espírito que inspirou esse texto, que o próprio Cristo que disse essas palavras a João, seja aquele também que nos inspire, seja aquele que ilumine as nossas mentes e os nossos corações nessa hora. Oremos. Pai amado e querido, quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de abrir a tua palavra e estudá-la. Nesse momento, Senhor, que abrimos, queremos, ó Deus, pedir ajuda, auxílio espiritual para a compreensão dessas verdades. E além de compreendê-las, que nós possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz falando através desse texto e nos dirigindo para que sejamos uma igreja, Senhor, que te agrada, como a igreja de Filadélfia te agradou em todas as coisas. Pedimos esse auxílio do Espírito Santo para que assim possamos ser edificados e aumentemos cada vez mais no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Como falamos logo no início, toda igreja gostaria de ser como essa igreja de Filadélfia, tanto que elas colocam, algumas delas colocam o seu nome como Igreja Filadélfia, né? Ela geralmente pertence a alguma denominação e coloca para distinguir de outras da mesma denominação como Filadélfia. Porque essa igreja, de fato, ela é uma das igrejas que tem agradado muito Jesus. E aquilo que Jesus vai dizer, essa igreja é muito melhor compreendido à luz de duas coisas. Primeiro, da própria cidade da Filadélfia, que nós vamos compreender um pouco do contexto histórico dela, e também do texto de Isaías. Esse texto, essa parte da mensagem de Jesus à igreja de Filadélfia, está muito ligado a textos que se encontram também no profeta Isaías, e nós vamos ver alguns textos. Isso é interessante para nós já entendermos de início o quanto Jesus, que é aquele que é a palavra viva,
e que através do seu Espírito inspirou todos os profetas, ele se utiliza também dessas palavras, confirmando, né, que essas palavras são verdadeiras, que essas palavras são divinas, vieram do Senhor através dos profetas, e reutilizando ela para poder dizer que a palavra fala em todos os tempos. Assim como Deus usou os profetas para falar certas coisas no passado, assim como Deus usou Isaías, essas mesmas palavras agora estão sendo aplicadas à vida da igreja de Filadélfia. Ou seja, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Jesus disse que pode passar todas as coisas, mas a sua palavra não passará, ela se cumpre. E ela também tem validade para todas as temporalidades, que é o caso aqui. Então nós vamos ver essa mensagem de Jesus à igreja de Filadélfia e comparar algumas delas com Isaías, para nós percebermos o quanto realmente o Senhor é o Senhor da palavra, se utiliza da palavra para abençoar, para dirigir a sua igreja em todas as temporalidades. Ou seja, você, eu e a igreja de uma forma geral, nós temos a palavra de Deus escrita há milhares de anos atrás, mas útil, ela é viva, ela é aplicável aos nossos tempos também, principalmente para a igreja do século 21. E esse estudo tem esse propósito de nós vermos o que agrada e o que desagrada de Jesus dessas 7 igrejas do Apocalipse e qual a mensagem que elas têm para a igreja de hoje. Porque não faz sentido a gente só estudar sobre essas igrejas sem entender, né, o que elas servem para nós hoje. E essas palavras, como nós estamos vendo aqui, se Isaías, né, que escreveu muitos anos antes de Cristo e desse tempo aqui que está proferindo a igreja de Filadélfia, tem utilidade, mas ainda também no nosso tempo. E antes de que a gente possa continuar aqui, uma coisa que eu gostaria de pedir de você é a sua ajuda. Para que, por exemplo, esses vídeos, nós já vamos aqui já para quase o finalzinho dessa série de estudos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, né? Muitas pessoas ainda não assistiram, pessoas que você conhece, e você pode compartilhar esse estudo, tanto no YouTube quanto no Facebook. Tem ali embaixo compartilhar, e você pode compartilhar esse vídeo e os outros vídeos também que faz parte dessa série no WhatsApp dos seus amigos, né? Também no próprio Facebook, enfim, você pode estar nos ajudando a divulgar cada vez mais esses estudos para outras pessoas poderem também ser abençoadas por essa mensagem. Se ela está sendo bênção para você, então compartilhe com outras pessoas também. Então gostaria de ver aqui, primeiro, né, uma característica da cidade de Filadélfia que vai estar presente na realidade da mensagem de Jesus. Filadélfia ela foi fundada por um rei de Pérgamo chamado de Eumenes. Ele estava fundando essa cidade de Filadélfia e ele tinha um irmão que era muito fiel a ele, que era chamado Átala. Pela fidelidade, pelo amor que ele tinha para com esse irmão, e o irmão dele apoiava ele em todas as coisas, então realmente existia uma fidelidade e existia esse amor fraterno. E aí, por conta disso, ele batiza o nome da cidade de Filadélfia. Filadélfia quer dizer amor fraternal, amor entre irmãos. Ou seja, era realmente um nome que revelava e espelhava muito bem a relação desses dois irmãos. Nós vamos ver no texto, por exemplo, que Jesus vai fazer com que a igreja de Filadélfia, diante dos judeus, falsos judeus, de que Jesus ama ela, ama esta igreja também. Então, realmente o nome dela, da forma como a cidade recebeu esse nome, casa com aquilo que Jesus também quer fazer com que os judeus saibam, que ele ama a igreja de Filadélfia. Mas essa igreja também ela acabou recebendo outros nomes, porque uma das características dessa cidade é que ela se encontra dentro de uma região que sofre muitos terremotos. E dentro desses vários terremotos, teve um deles que foi o maior deles, que foi no ano 17, já da era cristã. Nos vídeos anteriores eu falei também de uma cidade, Sardes, por exemplo, que também sofreu com esse terremoto do ano 17. Inclusive Sardes foi a que mais sofreu de fato, porque ela ficou totalmente devastada. Filadélfia, nesse mesmo ano também, com esse mesmo terremoto, ela também tem uma destruição, fica em ruínas.
E diante dessas coisas todas, de vez em quando o povo morava fora da cidade, armava tendas fora da cidade, até que um rei ele vem, que foi o Tibério, e ele reconstrói a cidade. Quando ele reconstrói a cidade, ele vai rebatizar o nome da cidade, que vai chamar de Neo-Cesareia, porque todos os imperadores romanos, eles tinham como sobrenome um título que eles davam para si mesmo, que era de César Augusto. Então ele estava rebatizando essa cidade em homenagem até a si mesmo, de Neo-César, né? Neo-Cesareia, que quer dizer isso, né? Mas mais tarde ela vai também receber um outro nome, diante das calamidades que ela sofria de vez em quando, e Domiciano, quando ele vai restaurar novamente essa cidade, ele vai dar o nome de Flávia, que era o nome da mulher dele. Então essa cidade ela recebe, ao longo da sua existência, vários nomes, inclusive hoje ela tem um nome totalmente diferente, assim como a igreja de Filadélfia também ia receber um novo nome. Jesus, no finalzinho aqui dessa mensagem, também diz que vai dar a ela também um novo nome. Então, você percebe que as características da cidade também estão presentes ali, na mensagem de Jesus a essa igreja. Outras coisas que nós podemos entender também da cidade de Filadélfia, que ela é uma cidade que ela é uma grande produtora de vinho. E por conta disso, ela tinha como uma espécie de um deus ali, patrono daquela cidade, que era o Dionísio, que era um dos deuses gregos, romanos, da festa, né? E o vinho era uma das bebidas preferidas nas festas de Dionísio, né? Então ela tinha essa questão pagã presente na sua cidade. Outra característica da cidade é que um dos objetivos da construção dessa cidade, ela tinha uma localização muito próxima de Sardes, de Laodiceia, Pérgamo, de outras cidades ali. E essa cidade ela tinha uma missão, ela foi construída com uma missão, a missão de divulgar a cultura helênica. A cultura helênica que era divulgada e espalhada por todo o Império Romano através da língua grega e através da sua cultura, sua arquitetura, por exemplo, né? Então ela tinha essa missão, ou seja, desde a sua fundação ela já é uma cidade missionária. Consequentemente, a igreja também de Filadélfia vai ser uma igreja missionária, não com propósito mais helênico, agora com o propósito de ser ela uma igreja na missão do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo a partir dali um campo de divulgação para o evangelho, para toda aquela região, através do ensino da palavra de Deus, né? Então são características que nós podemos ali pegar para entender um pouco mais dessas mensagens que Jesus está dando a essa cidade. E agora, voltando-se mais para o texto especificamente, nós observamos que, diferente das outras igrejas que Jesus, quando inicia a sua mensagem, ele faz uma referência a si mesmo baseado sempre no que já estava dito em Apocalipse 1. Agora não. Agora Jesus ele faz uma referência a si mesmo diferente do que está lá em Apocalipse capítulo 1. Ele começa dizendo o seguinte: ao anjo da igreja de Filadélfia escreva, estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Isso não está presente no capítulo 1, mas é muito importante Jesus falar isso, uma referência a si mesmo, tomando ali, né, Isaías como parâmetro, porque é uma referência divina que ele toma para si mesmo. Mais de 60 vezes no livro de Isaías existe essa referência da santidade de Deus, tanto que o texto mais conhecido, que é Isaías capítulo 6, Isaías, quando vê Deus, ele diz: eis que eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, e os anjos que estavam ao redor do Senhor chamam ele de Santo, Santo, Santo. Sempre sendo uma referência divina, sempre sendo uma referência ao próprio Deus. Jesus está tomando essa referência da santidade, de que ele é um ser divino, e além de ser um ser divino, também é verdadeiro, diferente dos falsos judeus que se encontravam nessa cidade também, que ia ser uma perseguidora da igreja, né? Então essa é uma referência muito interessante. Mas outra coisa que é importante a gente dizer dessas referências todas que Jesus faz, as suas falas serem resgatadas de Isaías, é até para que também seja uma contraposição a esses judeus que estão presentes nessa cidade, porque sendo uma igreja que se diz do Senhor,
né? Os judeus vão dizer que não. Os judeus vão dizer que eles são os verdadeiros. Eles é que fazem parte da aliança. E aí o Senhor vem com a mensagem, né, fazendo referências a Isaías para a igreja, para mostrar diante dos judeus que o verdadeiro ali era ele e a igreja, e não essas pessoas que vão ser chamadas de mentirosas pelo próprio Jesus. Então ele é o santo, ele é o verdadeiro, ele é aquele que é o próprio Deus. Jesus, ele faz referência a si mesmo, dizendo: eu e o Pai somos um, lá em João. Então ele se compara a Deus também na santidade. É o santo que é o santificador. É aquele que, né, os apóstolos vão dizer que ele veio, né, na terra, se esvaziou de sua glória, né, estava sujeito às mesmas condições que nós, mas contudo não pecou. Ele foi santo em todas as coisas. E porque ele foi santo, ele agradou a Deus. E porque ele foi santo, ele pode morrer pelos nossos pecados. E porque ele também é santo, ele pode santificar aqueles a quem ele está salvando. Essa referência dele é muito pertinente para esta igreja, uma igreja que está sendo santificada pelo próprio Cristo Jesus sempre. E ele vai acrescentar de que ele é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Trazendo ainda essas referências de Isaías, está presente lá em Isaías 22, a partir do versículo 20, uma referência de que Deus ele vai conceder a chave de Davi a Eliaquim. Essa chave de Davi era uma representatividade da autoridade que ele ia receber sobre Judá e sobre Israel. Ou seja, Jesus está tomando para si, né, essa mesma função de Eliaquim, de que ele é aquele que tem toda a autoridade pelo Senhor, dada sobre o céu e sobre a terra, e tendo autoridade, ele pode governar totalmente. Ele governa a sua igreja, ele governa o seu povo, e ele, além de estar governando sobre os céus e a terra, pelo fato até de governar sobre os céus e a terra, ele é aquele que pode abrir as portas ou fechar portas. E as portas aqui é das oportunidades, porque ele vai dizer, por exemplo, que ele vai abrir uma porta para a igreja de Filadélfia. Mas antes de dizer sobre essa questão dessa porta e fazer uma referência a essa porta, nós temos também no versículo 8 de que ele diz assim: conheça as obras que você realiza. Jesus é aquele que, como nós já falamos, ele tem os olhos como de fogo, ele penetra, ele prescruta, ele conhece toda a realidade de todas as igrejas. E isso é um alerta para nossas igrejas do século 21. Ele conhece a igreja, ele conhece os caminhos dessa igreja, então as igrejas têm que estar atentas a isso, porque o Senhor, se ele conhece, ele também a julgará. No caso aqui da igreja de Filadélfia, ele não tem nenhuma crítica a essa igreja, ele conhece as obras dessa igreja, ele elogia essas igrejas e ele também conhece as características, forças e fraquezas dessa igreja. E por conta mesmo disso, ele vai dizer: eis que ponho diante de você uma porta aberta, né, a qual ninguém pode fechar. Né? Essa porta que o Senhor está abrindo, ele que tem a chave de Davi, ele que tem toda a autoridade, ele que tem o cetro para governar, ele está abrindo uma porta para a igreja de Filadélfia. E a porta aqui é uma porta missionária. Essa porta da missão, ela tem duas características. Primeiro, da própria oportunidade de pregar o Evangelho, né? De poder ter as condições, os recursos para poder pregar o Evangelho, sendo que é uma igreja fraca. Né? Pois ele diz: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ou seja, essa igreja não tem pouca força, talvez aqui seja uma igreja pequena de número, talvez seja uma igreja com poucos recursos financeiros, ou qualquer outro tipo de recurso. Ela era uma igreja que tinha pouca força. Mas diante dessa pouca força, o Senhor abria para ela uma porta de oportunidade, e com certeza era uma oportunidade na missão. Ela ia poder fazer a missão do Senhor. As portas estavam abertas. Então essa é a primeira porta que o Senhor pode abrir, a porta da oportunidade para pregar o Evangelho. A segunda porta é a porta também do próprio coração dos ouvintes. Nós vemos em vários textos que o Senhor é quem dá fé, o Senhor é quem abre o coração das pessoas. É Deus quem transforma o coração de pedras em coração de carne. É Deus que concede o seu Espírito, transformando
as pessoas para que possam ouvir a própria palavra. Nós temos o caso de Lídia, por exemplo, que quando está ouvindo Paulo, o texto diz que o Espírito abriu, né, o entendimento de Lídia para ela entender a mensagem de Paulo e converter-se a essa mensagem. Nós temos também outros textos, vai falar, por exemplo, em Atos capítulo 14, versículo 27, diz o seguinte: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Né? O relato que a igreja está prestando aqui em Atos 14 é de que o Senhor, ele abriu as portas da fé aos gentios. Ou seja, foi uma porta aberta que o Senhor abriu para os apóstolos estarem pregando o Evangelho. E agora, da mesma forma, a igreja de Filadélfia também está recebendo, né, essa porta aberta para pregar e para ter o coração dos ouvintes acessíveis para entender essa mensagem e se converter por essa mensagem. Uma coisa que eu quero ressaltar sobre essa pouca força da igreja de Filadélfia é interessante porque aquilo que às vezes a gente considera como um sucesso na igreja hoje pode não ser sucesso para o Senhor. Aquilo que às vezes a gente pode considerar como fraqueza nas igrejas hoje pode não ser fraqueza para o Senhor. Então, por exemplo, o contraste que nós vamos ter da igreja de Laodiceia, que é uma igreja forte, era uma igreja rica, é uma igreja que tinha muito sucesso, mas era fracassada aos olhos do Senhor. E a igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força, talvez fosse uma igreja pobre, talvez fosse uma igreja menor, que não tinha tanto sucesso assim, mas ela foi fiel ao Senhor. E a característica de que ela foi, né, ela guardou a palavra do Senhor e não negou o nome, tornou ela uma igreja de sucesso. Porque sucesso aos olhos de Jesus é perseverar na fé, é guardar a palavra, é não negar o nome de Jesus Cristo. Isso que é sucesso para o Senhor, os olhos do Senhor. Ainda depois que Jesus reconhece que esta igreja, né, guardou a palavra e não negou o seu nome, diz: eis que eu farei com que alguns da sinagoga de Satanás. Nós temos referência lá em Apocalipse 2, né, sobre a igreja de Esmina, que lá também tinha a presença de um trono de Satanás, de uma sinagoga de Satanás também. Também na igreja, na cidade, né, de Filadélfia também tinha essa sinagoga de Satanás. E é uma referência à sinagoga de Satanás está sempre sendo aos judeus, porque os judeus estão sendo contra o adversário. Porque essa palavra Satanás quer dizer isso, ser adversário, o acusador. E os judeus, em qualquer lugar que eles estavam estabelecidos e tinha a igreja do Senhor, ali nos primeiros séculos, eles também eram acusadores, eles também eram adversários da igreja, eles perseguiam a igreja, e nós inclusive sabemos isso através de um próprio judeu. Além dos relatos do Evangelho, além ali também de Atos dos Apóstolos, nós temos um próprio judeu dizendo que foi perseguidor da igreja, que foi o apóstolo Paulo. Ele dizia, né, que ele perseguia a igreja do Senhor e obrigava os crentes a blasfemar. Está relatado em Atos capítulo 26, versículo 11, onde assim: eu os obrigava a blasfemar. E é exatamente isso que esses judeus aqui da cidade de Filadélfia estão fazendo contra a igreja do Senhor. Eles estão perseguindo a igreja do Senhor e estão obrigando que os crentes de Filadélfia neguem o nome de Jesus. Jesus elogia a cidade porque eles, né, mantiveram-se firmes na palavra e porque não negaram o nome de Jesus. Né? Ou seja, tinha alguns Paulos, né, não convertidos na cidade de Filadélfia, forçando, né, perseguindo, maltratando os crentes para que eles negassem o nome de Jesus. E a esses da sinagoga de Satanás, o Senhor está dizendo: eu farei com que eles venham até você e prostrem-se aos seus pés e reconheça que eu os amo. Ou seja, o Senhor vai fazer com que esses que estão fazendo, obrigando e perseguindo a igreja para negar o nome de Jesus, vai fazer com que eles mesmos reconheçam que Jesus é o Messias e que Jesus ama esses aqui a quem eles tanto são adversários, tanto perseguem. É interessante porque em outros momentos da Bíblia nós vemos de fato que aqueles que são humilhados aqui na terra serão exaltados pelo Senhor. Então, sofrer em nome de Cristo, dar a outra face,
no tempo presente, né, enquanto estamos aqui na Terra, por amor a Jesus Cristo, faz com que nós possamos ser honrados pelo Senhor, né, no tempo final, nos céus. Ele vai fazer aqui com que esses irmãos que guardaram a palavra e não negaram o nome de Jesus, eles vão ser exaltados. E quem vai os exaltar será os próprios judeus que são a sinagoga de Satanás. Eles mesmos vão reconhecer de que essa igreja é fiel, de que ela está seguindo o verdadeiro Deus, aquele que é o santo, aquele que é o verdadeiro. Né? Eles mesmos virão, né, diante desta igreja e reconhecerão de que essa igreja é do Senhor. E de quanto o Senhor a ama. De quanto o Senhor. Assim como o Eumenes amava Átala e deu uma cidade para ele em homenagem a ele, assim também o Senhor vai provar que ama a igreja de Filadélfia. E vai receber, né, essa igreja vai receber uma cidade também. Né? Vai pertencer a uma cidade também, como nós vamos ver, né, que vai acontecer com ela já já. Nós vamos ver isso a partir do versículo 12. Mas ainda no versículo 10, Jesus diz: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Né? Vai vir uma provação. Essa provação aqui é uma grande tribulação, uma tribulação sem precedentes, como ele está dizendo aqui, uma provação que virá sobre o mundo inteiro. Nós podemos interpretar isso aqui de duas formas, e as duas formas são verdadeiras. Uma não exclui a outra. Primeiro é de que essa perseguição aconteceu já, né, nos tempos de Domiciano. Ele foi um grande perseguidor da igreja, Domiciano. Ele perseguiu todas essas igrejas, todo o seu império romano. Ele levou muitos cristãos à morte, destruiu muitas casas que eram pequenas igrejas reunidas. Então essa perseguição já aconteceu, de fato, na época desses que estão recebendo a própria mensagem, não é? Mas também pode ser uma referência a toda a igreja do Senhor em todos os tempos, né, que sofre grandes perseguições, né, e que põe em prova muitas pessoas no mundo inteiro também, mas principalmente a do final dos tempos, né, onde vai vir a grande tribulação que vai realmente provar toda a humanidade. Imagina, por exemplo, no final dos tempos, nós temos hoje no mundo inteiro muitos cristãos. Existem as grandes religiões do mundo, que é o cristianismo, e os muçulmanos hoje são as maiores religiões do mundo hoje. E aí tem outras também, né? Mas pensando principalmente nos cristãos, que segundo as estatísticas nós somos mais de 2 bilhões, e Jesus disse também que no final dos tempos o amor de muitos ia esfriar. Quando ele faz uma pergunta até interessante, Jesus diz assim: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Né? Diante dessas perguntas que Jesus está fazendo, se haverá fé na terra, de que o amor vai esfriar, então é necessário que esses mais de 2 bilhões de cristãos sejam testados para saber quem realmente ali, não é o joio e o trigo. A grande tribulação vai ser uma peneira para saber quem é o verdadeiro crente do não crente. O Senhor disse que no final dos tempos os anjos vão fazer a colheita, né, sobre toda a terra, separando o joio do trigo. Então, nós percebemos que, de fato, essa tribulação ela é necessária para peneirar ali a fé realmente dos verdadeiros crentes com os falsos crentes. Então, essa mensagem ela também é uma referência ao final dos tempos. E o Senhor há de preservar os verdadeiros, há de preservar os fiéis, os que perseveram na fé, na palavra e que não nega o nome do Senhor. Muitos cristãos hoje nós chamamos de nominais. Nominais é aqueles que têm um nome de cristão, mas não vivem o evangelho na sua inteireza, não vivem o evangelho na sua verdade. É atraído, às vezes, por muitas coisas. Tem muitas igrejas que usam de muitos recursos para atrair pessoas, marqueteiras, às vezes até de magias supersticiosas, né? Então,
muitas pessoas entram para a igreja até por um modismo também. E aí nós precisamos ser, de fato, testados e haverá esse teste, essa provação sobre todos. Já aconteceu ali na época da igreja primitiva, que houve uma grande perseguição, né, através de Domiciano, como eu falei. Também houve através de Nero. No ano 70, por exemplo, Jerusalém toda foi destruída, perseguiram judeus e cristãos no ano 70 da era cristã. Então essas provações sempre acontecem, vão continuar acontecendo, e haverá aquela grande tribulação que será a grande provação no final. E diante de todas essas perseguições, diante de todas essas provações, nós devemos permanecer fiéis ao Senhor. E aos que permanecem fiéis ao Senhor, ele diz assim: venham sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aqui tem uma revelação maravilhosa para a igreja do Senhor, principalmente aqui para a igreja de Filadélfia. Ele está dizendo o seguinte: olha, conserva o que você tem. O seu galardão já existe. Eu já separei o seu galardão. A sua coroa já é certa. Conserva ela somente. Isso é uma revelação maravilhosa, porque essa igreja, ela tanto agradou o Senhor, que o Senhor já tinha separado para ela o galardão dela. O Senhor já tinha o prêmio desta igreja já reservado. O bom depósito que Paulo faz referência já estava nas mãos do Senhor para esta igreja. E esta igreja tinha que somente conservar isso, porque já era dela, né? Todos aqueles que são fiéis ao Senhor já têm o prêmio também. Já tem a salvação como prêmio e vai ter galardões também como bônus de prêmios. Então somente nós devemos conservar, porque eis que o Senhor vem sem demora, é a promessa dele também. E a esses vencedores, versículo 12 vai dizer: farei com que sejam uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Farei deles colunas no santuário do meu Deus. A cidade de Filadélfia, como falei, ela foi uma cidade que sofreu vários terremotos. Por várias vezes as colunas dos prédios da cidade foram abaladas. Até inclusive das igrejas foram abaladas. É interessante que das poucas ruínas que sobraram do tempo antigo da cidade de Filadélfia, que hoje a cidade de Filadélfia ela existe, ela tem um outro nome, mas ela existe, ela não é uma cidade muito grande, é uma cidade pequena, e tem pouca coisa que foi preservado da antiguidade. O pequeno sítio arqueológico que ainda existe na cidade é interessante, que é de 2 colunas de uma igreja. Isso é muito simbólico e isso é muito significativo, porque o Senhor está dizendo: farei de vocês uma coluna no santuário do meu Deus. Diante de todos os terremotos que Filadélfia sofreu, né, essas 2 colunas permaneceram. Isso é um símbolo para dizer que a igreja do Senhor, ela é como uma coluna que permanece, uma coluna que não é destruída, uma coluna que não cai em ruína diante dos abalos que possam acontecer, né? Isso é muito simbólico, isso é muito importante para nós. Aqueles que são fiéis ao Senhor será como uma coluna inabalável. Pode vir todos os terremotos, não vai destruir esta igreja fiel. É isso que é importante para a igreja do Senhor. É por isso que nós temos que amar o Senhor e viver essa palavra, estudar essa palavra, para que nós sejamos como coluna no santuário do Senhor. Inabaláveis, que diante dos terremotos, das tempestades, vamos permanecer firmes e em pé. E o próprio Senhor vai nos ajudar nisso. Ele mesmo é aquele que faz isso. E uma das formas do Senhor nos preservar firmes, através dos recursos espirituais, também é a própria palavra. Aquele que lê a palavra e pratica a palavra, Jesus disse que é como um sábio que constrói a casa sobre a rocha, que pode vir a tempestade e as ondas, e não vão destruir. A palavra, firmeza por intermédio da palavra. Todos esses textos de Jesus referente às igrejas do Apocalipse faz referência à questão da palavra. Queridos irmãos, Jesus está usando a palavra de Isaías para esta igreja de Filadélfia. Mesmo muitos anos depois, essa palavra, ela continua válida, ela continua poderosa, transformadora e sustentadora
de todos aqueles que têm e que guardam o nome de Jesus Cristo. Permaneça sempre firme na palavra, leia a palavra, estude a palavra sempre, para ser também uma coluna no santuário do Senhor, da qual jamais sairá. Ele acrescenta: gravarei sobre ele o nome do meu Deus. A cidade de Filadélfia recebeu muitos nomes ao longo da sua história. A igreja do Senhor vai receber o nome do próprio Deus, como pertencente a Deus. Também diz: o nome da cidade do meu Deus. Vai receber também o nome da cidade do Senhor, que é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, como está lá em capítulo 21 de Apocalipse, é a noiva do Senhor, é a igreja do Senhor. Então, a igreja que permanece fiel ao Senhor, que é vencedora, ela vai receber o nome dessa cidade também. O nome da cidade, da Nova Jerusalém, essa que vem dos céus, essa que é a verdadeira noiva de Cristo, essa que será para a eternidade. E por último também vai receber o nome do próprio Cristo. Ele diz assim: e o meu novo nome, ou seja, então um novo nome de Jesus vai receber, porque também essa igreja pertence ao Senhor Jesus. Uma igreja que é de Deus, vai ser a Nova Jerusalém e será a verdadeira noiva de Cristo Jesus, porque pertence a Cristo Jesus. Jesus comprou esta igreja, comprou pelo seu próprio sangue. Por isso que a ele pertence. E por último, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se temos ouvidos, temos que ouvir a sua palavra sempre. Atentar para a sua palavra. Observar na palavra de Jesus o que lhe agrada, o que lhe desagrada, para que nós possamos ser uma igreja como Filadélfia. Pode não ter na placa da nossa igreja o nome Filadélfia, mas que todos nós sejamos uma igreja como Filadélfia, de fato. Uma igreja que ainda seja fraca, no sentido de ter pouca força, mas é uma igreja que guarda a palavra, que não nega o nome de Jesus, que honra o nome de Jesus. Essas três coisas estão permanentes em todas as 7 igrejas do Apocalipse: perseverança, fidelidade à palavra e guardar o nome de Jesus Cristo. Não negar o nome de Jesus, honrar sempre o nome de Cristo Jesus. Que nós, como igreja, também sejamos sempre assim. Hoje falamos sobre Filadélfia. No próximo vídeo vamos falar sobre Laodiceia na semana que vem. E continue conosco, será o último vídeo dessa série sobre Apocalipse. E como eu já falei logo no começo, nos ajude a compartilhar esses vídeos para que abençoe mais vidas também. Que Deus os abençoe.